Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Paula Viana Mendes. E, gente, esse novo quadro, né, que é diferente dos tutoriais, onde eu ensino vocês o passo a passo de como fazer os desenhos, e geralmente no nível bem básico, tá? Esse novo quadro que eu tô trazendo esse ano, ele é um pouco diferente, né? Apesar de eu falar um pouco do meu passo a passo, ele é um quadro onde eu tô falando mais sobre o meu processo criativo nas minhas ilustrações autorais. Então, de hoje em diante, eu vou ficar chamando esse nosso quadro, né, onde eu mostro o meu processo criativo e comento o meu processo criativo, de processo criativo, certo? Então, processo criativo, e nesse caso, a gente vai fazer um bobo da corte, certo? Fazendo essa nota, né, de esclarecimento com relação a esses desenhos que eu venho postando, né, com esses processos. Em breve a gente vai ter tutorial com passo a passo para você que é desenhista iniciante, tá? Mas esse começo de ano, eu tô bem empolgada com essa figura, em comentar mais sobre arquétipos, em fazer desenhos, assim, o que tem me inspirado, né, é a figura arquetípica que a gente encontra nos mitos, nos contos de fadas, na vida de uma maneira geral, né? Em outros vídeos aqui no canal, ainda esse ano, eu venho comentando o que é arquétipo, né, o que são essas figuras, e hoje a gente vai fazer esse bobo da corte, certo? Eu coloquei as fitinhas aqui na borda porque eu quero que fique com borda, mas quando a gente tirar as fitinhas, em alguns cantos eu vou completar para além da bordinha que vai ficar, certo? Eu tô vendo aqui que eu escolhi todas as cores, menos a do fundo. E agora que eu tô vendo que eu não escolhi a cor de fundo, eu não faço a menor ideia de que cor eu vou pôr no fundo. Mas é isso, gente. Aqui nossa paleta de cor, por enquanto, tá a cor do rosto do bobo da corte, certo? A cor da roupa dele vai ser tanto essa cor, né, puxada para o magenta, um pouco magenta, um pouco lilás. É um lilás bem mais puxado para o magenta, tá? Entre ali os dois tons. E o verde também, o verde oliva, certo? Separei um pouco de gris, porque de repente a gente possa vir a precisar, certo? O branco, que geralmente eu uso, e está faltando a cor do fundo, que eu não parei pra pensar. Eu vou olhar agora aqui o que pode combinar. Pronto, gente, escolhi o azul de ultramar para poder fazer o fundo, certo? Já vou colocar ele aqui, uma boa quantidade, porque como é para fundo, pode ser que falte, inclusive, né? Esse papel é o papel Paraná. Ele absorve bastante a tinta, eu tô pintando com guache, né? Nas minhas ilustrações autorais, 99% das vezes eu vou usar o papel Paraná e o guache e o lápis de cor. Eu já fiz ilustrações autorais com aquarela e papel para aquarela, já, mas, no geral, eu uso mais esse material que você tá vendo aqui. Caiu um pouquinho de branco aqui na bochecha dele, não tem problema quando a gente estiver passando aqui a cor que eu separei para ser a cor do rosto. A gente passa por cima e esse branco não vai aparecer, certo? E aí eu queria comentar a minha inspiração, né, para fazer esse bobo da corte. Bem, tem muitas coisas, assim, que me inspiram nessa figura, tá? Primeiro, porque o bobo da corte, ele é um animador no período medieval, no período renascentista, certo? Eu gosto da palavra em inglês, entertainer, né? A pessoa que trabalha com entretenimento. Então, ele tá ligado ao entretenimento, à diversão, à animação, certo? É uma figura que é um artista, né? E a gente não... a arte ali, ela tá meio disfarçada, a gente não reconhece, mas que ele é um contador de histórias, ele canta, ele pode tocar instrumentos musicais, ele sabe fazer malabares, ele sabe fazer acrobacia, ele conta piadas, e eu vou já comentar sobre a questão do contar piada, né? Inclusive em inglês o termo Joker, né, que ficou famoso por causa do Coringa, do Batman e tudo mais. Joker é o quê? É o contador de piada, né? E ele também faz mágica. Então ele é a figura percussora de várias de várias versões modernas, né, de pessoas que trabalham com entretenimento, com animação.
Ele é uma pessoa ligada à performance. Se você observar todo esse conjunto de características, de contar histórias, né, de estar ligado à arte, né, de fazer mágicas, está muito ligado também, assim, ao ofício, né, à profissão de artista de hoje em dia. Só que tem um detalhe, o bobo da corte, ele não é um ser glamuroso, pelo contrário, né? Pra gente rir dele, pra ele contar piadas, ele tem que ser uma criatura exagerada, né? Ele tá longe, assim, dessa coisa da pompa, do glamour, né? Ele é uma criatura, digamos assim, ele está nas cortes reais e ele também está nas ruas, entretendo o povo, né? Então ele é uma figura ambígua e que pertence a vários mundos. Uma outra coisa que eu achei interessante sobre o bobo da corte é que eles iam para a guerra, né? A gente pensa mais na função deles como entretendo as cortes, os reis, as rainhas, os nobres, mas eles também iam para a guerra tanto para atrapalhar os inimigos antes da guerra, quando os exércitos estavam de frente um para os outros. Ele ficava ali contando piada, ele ficava naquela função de bufão, né? Como também para levantar a moral nos campos de batalha, nos acampamentos dos soldados, né, os quais eles faziam parte, né, do mesmo reino, do mesmo exército. Então eu achei isso interessantíssimo, essa ligação dessa figura com a guerra, certo? E agora, assim, eu falei da minha inspiração, de por que eu tô, né, escolhendo essa figura. Eu acho que é uma figura arquetípica, mitológica, interessantíssima, né? A gente pensa no mito sempre como coisas que não existiram, mas o mito, ele é algo vivo e que faz parte dos nossos dias de hoje, certo? E como eu falei, né, assim, tanto a gente vai ter profissões ainda hoje digamos assim, de bobo da corte, vestido caracterizado, né, com essa roupinha medieval renascentista, como a gente vai ter profissões dentro do ramo do entretenimento que são derivadas a partir daquilo que essa figura fazia nas cortes. Eu vou começar a pintar, certo? Assim, ainda tem coisas a serem comentadas, mas eu vou começar a pintar, porque senão daqui a pouco eu vou ficar aqui só explicando o que é essa figura. E pintar, que é bom, a gente não pinta, né? Então, vou começar, ó, colocando o meu azul de ultramar aqui no fundo. E uma coisa interessante também, que eu tava pesquisando, né, lendo sobre a figura do bobo da corte, é que ele tem, o chapéu dele é chamado de coroa, certo? E essa coroa, ela tanto a coroa como o cetro dele, né, o guizozinho, eles são uma mímica à coroa e o cetro do rei. E o que isso significa? Significa que ele era a única pessoa autorizada, ele era um rei dentro do, digamos assim, do reinado dele, que era o do humor, da animação, da diversão, né? Então ele era a única pessoa autorizada a fazer comentários, piadas, e através dessas piadas, né, criticar nobres e a própria realeza, né? Então, assim, qualquer outra pessoa, por exemplo, se fizesse uma crítica à nobreza, né, em plena corte, na frente de todo mundo, ou ao próprio rei, a rainha, os príncipes, né, qualquer outra pessoa provavelmente ia acabar preso, perdendo o pescoço, perdendo a cabeça, né? Mas ele era uma figura autorizada a estar fazendo essa função. E isso eu achei interessantíssimo, assim, esse simbolismo do cetro e do chapéu típico dessa figura, que é chamado de coroa. É curioso como, assim, nos tempos atuais, contemporâneos, né, a figura do Joker, ou do bobo da corte, do palhaço, por conta do personagem do Coringa, do Batman, ele assumiu essa função de crítica social, mas de forma violenta, né?
o que é uma forma possível, mas que ao longo da história, né, quando a gente pensa nessa função também, né, do palhaço, do animador, da pessoa que está ali para fazer humor, existe essa crítica, né, mas essa crítica, ela não culmina na violência. Por quê? Porque se a gente parar para pensar também, a função dessa figura é ser inteligente, é se fazer valer da inteligência e não da força, para provocar mudanças, né? Ou seja, é uma pessoa que percebe ali o que está errado, é uma pessoa que potencialmente pode trazer mudanças à sociedade através das suas críticas, mas a sua ação, historicamente falando, não era através da violência, era através da inteligência. O bobo da corte, ele também representa, né, as pessoas comuns. Ele tanto vai... Ele é uma criatura que caminha entre os mundos. Ele tem um quê de comum, mas ele também tem um quê de mágico. Ele é uma criatura à parte, que está entre os mundos, que transita entre o real, entre a nobreza, mas que também andava nas ruas, fazendo piadas para quem tivesse nas praças, né, nas ruas, e pudesse também, né, fazer esses shows para poder receber algum dinheiro em troca. Né? Então, ele é uma figura assim que esse uso da inteligência, né, historicamente, ele é muito interessante da gente pensar e da gente refletir também, porque que na contemporaneidade essa figura, ela é uma figura que se tornou mais amedrontadora, né? A gente olha ali para a maquiagem, para toda a coisa ali do Coringa, né? E o objetivo ali já não é mais entreter, já não é mais ter aquela magia, né, por trás da maquiagem, mas de assustar, né? E que é uma figura que... bem, no Coringa do Heath Ledger, né, é um Coringa super inteligente, né? Assim, a versão do Coringa, ele para fazer as piadas ali, para tapear o Batman, ele é super inteligente, mas é também um bobo da corte que se faz uso da violência e da loucura, né? Não podemos deixar de comentar que existe um grau ali de psicopatia, né? E, por exemplo, naquele outro Coringa interpretado pelo Joaquin Phoenix, ele além assim de no final das contas, né, sair incitando as pessoas à violência e tudo mais, matar algumas pessoas violentamente, ele também aparenta, né, ter um grau ali de depressão, um grau ali de outros transtornos mentais. E eu tô comentando tudo isso porque eu acho que tudo isso cabe, assim, nessa reflexão sobre essa figura. Limpando aqui o pincel, gente. Vamos lá, a gente vai primeiro pra roupinha. Eu acho que essa parte aqui de baixo vai ser verde. Se esse verde ficar muito transparente, não. Se eu pegar bastante, ele já fecha. Então, aqui, se ele ficasse muito transparente, eu ia colocar um pouquinho de branco para ele poder fechar mais um pouquinho. Fechar, assim, ele vai abrir em termos de tom, mas ele vai fechar o papel, né? Quando eu falo fechar, é o tom original do papel. Deixar bem opaco. Certo? E vou aproveitar aqui e já vou pintar também. Acho que eu vou precisar um pouco mais desse verde, já tá acabando. Acho que vou pintar esse lado aqui do chapéu com verde, oliva. E, gente, se você tá gostando, né, desse novo quadro, dessa nova ideia, comenta, curte, me diz o que você tá achando.
Eu acho que hoje eu escolhi uma figura mais polêmica, né? Assim, que inclusive tá no universo aí contemporâneo, que é dentro dessa figura aí do Coringa do Batman. Aliás, uma pena, né, gente? A morte do Heath Ledger, que interpretou brilhantemente o Coringa há alguns anos atrás. Aqui agora, ó, a gente vê que essa tinta aqui, ó, ela tava puxada assim, tava meio que lilás, aqui ela já tá bem magenta mesmo. E eu escolhi o magenta, primeiro porque é a cor do ano, né, o Viva Magenta, que é esse magenta um pouquinho mais fechado. Mas eu escolhi o magenta também porque o magenta combina com o verde, bem, vamos lá, eu escolhi o verde, vou falar primeiro do verde para depois falar do magenta, tá, gente? Eu escolhi o verde porque o verde é uma cor que remete à natureza. É uma cor que não é nem muito clara, nem muito escura. E que tá ligado a todas as coisas naturais, aos ciclos naturais, certo? Eu não queria aquele verde muito brilhoso. Eu não queria aquela coisa, apesar de ser bem característico, né, do bulbo da corte, eu não queria aquele vermelho aberto, aquele verde aberto, aquela cor muito saturada, muito brilhosa, muito colorida, muito estampada, tá? Eu queria as cores assim, um pouquinho mais fechadas, um pouquinho, né? E o verde remetendo a essa coisa da natureza. Para indicar que o que essa figura faz é algo que faz parte, algo natural, no sentido de que faz parte das dinâmicas sociais. É uma figura importante para, digamos assim, a saúde, né? E o funcionamento, o fluxo das coisas, certo? Na sociedade. E aí eu escolhi o magenta porque o magenta é a cor do ano e é uma cor complementar ao verde, certo? É uma cor também, digamos assim, uma espécie de acelerador das coisas, do movimento, do fluxo. É uma cor próxima do roxo, e o roxo a gente associa geralmente à espiritualidade, certo? Então é uma cor que remete a fluxo de energia, fluxo, movimento. Uma cor próxima do vermelho, que é uma cor da terra, mas também próxima, né, do roxo, que é uma cor que remete à espiritualidade. Então foi por isso que eu escolhi o verde e o magenta nesses tons em específico. Verde oliva, sem ser muito claro, sem ser muito brilhoso, muito saturado, certo? Tô dando aqui uma segunda mão. E o magenta também um tom um pouco mais escuro, que é para poder ganhar, né, esse contraste. Vou aproveitar aqui também, acabei limpando o pincel, mas vou aproveitar para pintar logo a fitinha. O azul, vocês viram que foi uma decisão de última hora. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, o laranja. Mas o laranja é uma cor quente, né, aberta, que ia remeter a essa coisa da alegria, né, das piadas e tudo mais, mas que ia voltar para essa coisa estampada, assim, né, essa coisa mais solar, digamos assim, da figura do bulbo. Eu escolhi o azul, que é a cor oposta ao laranja, porque o azul ele combina, né, com o verde, ele é análogo ao verde, né, e em alguns graus ele combina com o azul também, mas assim, eu acho que, olhando agora a essa altura, como que tá ficando minha ilustração, eu acho que o que eu queria também transmitir é essa coisa mais noturna mesmo, essa sensação mais fria no sentido de noite, né, no sentido das cores. Eu acho que a temperatura das cores, né, as cores quentes, elas cumprem esse papel de energizar, de lembrar a alegria e tudo mais, mas eu queria essa coisa um pouco mais introspectiva. Então eu acho que por isso que eu acabei indo, né, me decidindo por algo mais fechado, assim, um azul, que inclusive tá remetendo mais à noite, né? Acho inclusive que eu vou fazer umas estrelinhas. Aqui a fitinha, né? Coloquei essa fitinha porque é um outro elemento que a gente tem aí, né? Dos bulbos da corte,
certo? Vou colocar aqui a varetinha dele, não sei se eu coloco toda ela, acho que vou fazer ela amarela mesmo, né? Pegar aqui, vou pintar logo o rosto dele, gente, acho que é mais jogo, depois eu pego o amarelo. Então aqui, ó, na manchinha ali do branco que caiu. E eu queria, assim, a gente tá acostumado, né, com o rosto de palhaço ser todo branco, por conta da maquiagem, mas eu coloquei um pouquinho de laranja para lembrar que, sim, essa figura, ela é especial, ela tá maquiada, né, ela tem um caráter mágico, mas que por trás da maquiagem a gente tem um ser humano. Então, por isso que eu não coloquei tudo branquinho, como a gente está acostumado a ver, né, em muitas pinturas, em muitas ilustrações dessa figura. Aqui, ó, a gente comentando coisas mais específicas com relação ao desenho. O queixo grande, o queixo não tá grande, mas não tá exagerado, tá? Talvez agora que eu tô pintando você perceba mais aqui o tamanho do queixo dele. Aqui em Fortaleza, Ceará, a gente tem um termo bem nordestino, bem cearense, que quando uma pessoa tá mentindo, a gente chama a pessoa de queixudo. Deixa de ser queixudo, cara, né? E queixudo, o queixo e o nariz, eles são duas partes do corpo humano que, se a gente percebe, né, se eles são maiores do que o comum, assim, do que a média, não vou dizer o comum, mas a média, a gente percebe uma pessoa nariguda e de queixo grande, alongado, mas principalmente o nariz, como uma pessoa que mente, né? Então, o bobo da corte, ele tá ligado à mentira, à persuasão, à inteligência, à astúcia, né? Para poder contar ali as piadas dele, né? A enganar, trapacear, né? São todos significados que estão ligados a essa figura, tá? Se ele vai trapacear e mentir e persuadir pro bem ou pro mal, eu gosto de não pensar em termos de bem e mal, né? Mas eu digo assim, se ele vai fazer coisas boas ou coisas ruins com esses dons, aí é outros 500, né? Mas são habilidades dele. Ó, gente, vocês estão vendo que eu tô passando camadas desse tom aí de branco alaranjado, certo? Aqui na pele dele, para deixar um pouco mais opaco, um pouco mais fechado. Vou aproveitar e já fazer aqui com um gris o gatinho. O gatinho tá desenhado, eu vou ter que refazer aqui por cima. Eu quero um gatinho preto. E novamente, né, a figura do gato preto vai remeter à noite, aos mistérios. O próprio gato é um animal trapaceiro, né, que representa o arquétipo do trapaceiro, que é o arquétipo maior ao qual o bobo da corte, o coringa, né, todas essas figuras, né, o bufão vão fazer parte, né, então assim, o gato, a raposa, o lagarto, em algumas culturas até a tartaruga é considerada também um animal ligada ao trapaceiro. Pegando aqui o amarelo. E eu vou colocar também um pouquinho de dourado, ó, o guache dourado. Ele tá acumulando aqui em cima, agora que eu tô vendo. Deixar ele se misturar melhor, certo? E é só um pouquinho, assim, porque quando eu coloco muito, fica muito brilhoso. E aí, quando a luz bate, né, na ilustração acaba não dando pra ver direitinho. É só um pouquinho, ó. Eu tô misturando aqui de guache, certo? Com o amarelo, inclusive ele ficou um pouco mais dourado. Pra gente poder fazer esse guiso.
E esse amarelo, inclusive, caiu muito bem com o azul. Ele caiu tão bem com o azul que eu não tinha colocado os guizos aqui embaixo na roupinha dele. Vou colocar. Aqui a varetinha. E aqui é onde eu acho que a mágica da coisa, da nossa mente entra em jogo, né? Assim, tipo, eu não havia pensado, por exemplo, conscientemente na escolha desse amarelo dourado para varetinha, mas é uma cor que caiu muito bem, tanto pelo complemento com o azul, como também eu comentei com vocês, né, que essa varetinha é o próprio cetro do rei. Então dá esse aspecto real, né? Esse aspecto de cetro real, né, pra varetinha daí. E é algo que eu não pensei conscientemente, mas que talvez por eu ter falado, né, comentado e tudo mais, ficou aqui na minha cabeça. E agora, fazendo a escolha aí da pintura, eu vejo que ficou bem legal. Vou pintar aqui também. Tô dando um retoquezinho, porque a varetinha passou um pouquinho ali da área demarcada. Então, tô dando um retoque no fundo. E eu acho que já deu também pra dar uma secada. Deixa eu pegar aqui um pincel mais fininho pra poder pintar a roupinha do gato. Essa secada é importante, o papel Paraná ele absorve muita tinta, muita água. Então tem que esperar ele secar um pouquinho. Apesar de que o guache ele é uma tinta que seca muito rápido, né? Mas no papel Paraná em específico, ele demora um pouquinho mais por conta da própria natureza do papel. Essa secada ela é importante, gente, porque eu ainda vou passar o lápis de cor. E se o lápis de cor, o papel ainda estiver muito úmido e eu passar, ele pode rasgar, ou então ele não pega tão bem quanto ele poderia. Então o papel ele já tem que estar a caminho de estar seco quando eu começar o lápis de cor. Preferencialmente, assim, quando eu tenho mais paciência, eu deixo secar completamente. Seria o ideal, né, para poder trabalhar com lápis de cor. Mas a maioria das vezes eu não tenho paciência, eu quero ver logo o resultado final. Então, assim, eu espero ele secar um pouquinho. Por exemplo, ao fundo que a gente começou aqui em cima, ele já tá mais sequinho. E aí já dá pra trabalhar o lápis de cor. Então, pintando aqui a roupinha do gatinho. Vou usar aqui também o dourado pra pintar o guizo. E eu não preciso nem dizer pra vocês que eu tô amando, né, assim, o resultado que eu tô chegando nessa ilustração. Aqui o branco do olho dele. Não pensei que cor vai ser o olho dele. Tô em dúvida agora. Se eu faço verde, se eu faço azul, se eu faço castanho. Tô pensando em fazer esse dourado mesmo, esse amarelo. Acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar diferente. E também eu quero uma cor clara.
para ficar uma ambiguidade aqui, que é a seguinte. Um dos motivos da gente gostar de olhos claros, azuis, verdes, é porque a gente vê melhor a pupila. E a pupila, ela é importante, a gente vê quando a gente está conversando com as pessoas. Isso acontece na maioria das vezes inconscientemente, a não ser que você treine para perceber isso conscientemente. Mas inconscientemente, o que acontece? A pupila, ela é uma maneira da gente compreender o que a outra pessoa está sentindo. A pupila, ela dilata ou retrai de acordo com as nossas emoções. Então, se você está muito feliz, se você está apaixonado, se você está empolgado, né? Se você está falando a verdade, por exemplo, a pupila, ela tende a ficar mais aberta. Claro que também a pupila, ela é um mecanismo de controle de luz. Então, por exemplo, se um ambiente estiver muito iluminado, a pupila também vai ficar aberta, né? Mas em termos de emoções, as pupilas abertas, elas se dilatam quando a gente está tendo emoções positivas, digamos assim, certo? Já as emoções negativas, raiva, medo, mentira, tendem a contrair a pupila, certo? Então, aqui o que eu estou fazendo é um contraste entre o narigão dele, que é um símbolo, uma indicação da mentira, da trapaça, né? Mas um olho verdadeiro, em que a gente vê ali a pupila dele grande, dilatada. Pensando aqui que cor, acho que tem que ser um marronzinho mesmo, para poder fazer essa boca. Você viu que na língua eu peguei um pouquinho do magenta, botei ali um pouquinho do tom de pele. Para poder encontrar esse tom. Tá ficando um pouquinho manchado, eu vou já corrigir. Essa é a beleza do guache, na minha opinião, assim. Eu tô aplicando aqui o marrom, tá ficando manchado, mas é fácil de corrigir. Vou esperar secar um pouquinho para poder corrigir esse guache. Enquanto ele vai secando, já dá para eu ir trabalhando outras coisas no lápis de cor. Então, por exemplo, aqui, ó, que deu uma vazadinha, posso dar uma consertada. Mesma coisa aqui. Posso passar um pouco desse lápis de cor para poder definir melhor. Acho que eu vou aproveitar o nome dessa cor aqui, eu tô olhando o lápis de cor, é Bordeaux. Esse Bordeaux, para poder fazer as linhas aqui do rosto dele. Geralmente eu escolho um tom de ocre, ou então um marrom para fazer essas linhas. Mas eu acho que fazer com o Bordeaux, que não é um tom de, assim, que a gente vai encontrar, né, nos tons de pele, fazer essas linhazinhas aqui do rosto com Bordeaux. Vai dar uma diferenciada aqui no nosso bulbo. Gosto de marcar um pouquinho o olho, certo? Vou tentar corrigir aqui o marrom, que tá meio vazado, ó, ele já secou um pouquinho, o suficiente para eu espalhar novamente aqui, ó, esse branco. Agora, veja bem, essa espalhada, ela não pode ser só na região que eu tô querendo corrigir. Se eu molhei o meu papel, eu meio que tenho que continuar dando uma espalhada, umedecendo tudo que tá em volta para não criar linhas. Ou então, eu meio que passo um pouco aqui o meu pincel no rosto dele inteiro para poder corrigir. E a mesma coisa eu vou fazer aqui dentro, na língua, porque também vazou. Tá? Vou esperar secar um pouco para poder
continuar adicionando lápis de cor. Enquanto isso, vou pegar aqui o pincel novamente, dar uma secada nele. Eu vou colocar aqui o brilho do olho, que faz toda a diferença. E vou fazer aqui o rostinho do gatinho. Que havia se perdido. Por conta da tinta. Então, refazendo. Com calma aí. E esse rostinho do gatinho, eu tinha marcado aqui a orelhinha. Vou marcar aqui com rosa. Acho que eu vou botar um pouquinho de branco nessa fita. Ó, eu tô fazendo, primeiro colocando a tinta de uma maneira mais grosseira, mas daí depois eu venho aqui com o pincel e dou uma espalhada nesse branco. Só para que em alguns pontos eu tenha um pouquinho dessa possibilidade de brilho. Um pouquinho mais aberto. Aqui na fitinha. Bem, acho que aqui já deu uma secada. Já dá pra eu fazer aqui a linha da boca direitinho. Aqui precisa de um retoque. Vou tentar não... Pronto, só mesmo trazer o pincel úmido já foi o suficiente. Aqui acabou caindo uma gota. Na roupa dele, também vou ter que retocar. E como eu falei pra vocês, eu tô adorando fazer essa figura. Vou fazer agora uma das partes que eu mais gosto, que são os adornos de fundo. Aproveitar esse amarelo aí dourado. Vai fazer alguns adornos circulares. Uns vão ser preenchidos mesmo, vão ser círculos preenchidos. Outros vão ser vazados. Ainda falta colocar uns brilhos.
Esses brilhos, né, juntamente com o dourado, eles remetem à magia, ao encantamento, né, com essa figura, que é o bulbo da corte. Deixar aqui separadinho. Mas a gente ainda não tem o contraste ideal, ó. Ele tá o amarelo, o dourado, mas ainda não tá com o brilho ideal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho do branco, o meu pincel fininho, deixar ele um pouco mais aguadinho, e vou fazer umas batidinhas com o branco, remetendo, inclusive, né, a um céu estrelado. Tô tentando aqui, ó, pingar o mínimo possível nas figuras, o máximo possível, somente no céu mesmo. E esse respingo, ele dá uma vida, né, gente, assim, em termos de complemento aqui ao fundo. Ele dá uma vida aqui em toda a figura. Eu vou esperar ele secar mais um pouquinho, até mesmo porque eu respinguei. Mas enquanto eu vou esperando secar, eu vou retirar aqui as fitas. E a moldurinha, ó, já ficou super legal. Mas eu vou complementar aqui, por exemplo, a parte das fitas. Eu quero que algumas partes vazem a moldura. Então, ó. Essa fita aqui vazando. E essa aqui também. Essa daqui também a gente pode trazer pra fora da moldura. Aqui o cetro dele também. Vou trazer pra fora. E esse é o momento que eu tô olhando, que eu tô analisando pra ver o que tá faltando, assim. Se eu faço mais alguma coisa. Aqui no olho. Trazer um pouquinho mais. Né? É um momento também que eu olho pra corrigir coisas que não estejam muito legais. Eu acho que ainda me falta contraste. Então, eu vou pegar o branco e vou fazer umas estrelinhas.
essas estrelinhas, elas já deixaram mais aberto. Já fazem a diferença. Acho que falta uma estrelinha aqui. Né? Então é um momento de avaliação mesmo, em que eu olho, vejo se eu atingi todos os meus objetivos, se tá faltando alguma coisa que eu possa melhorar. E eu acho que é isso, gente, assim, tô olhando, avaliando, mas assim, tô bem satisfeita já com o resultado que eu cheguei nessa ilustração. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tenham aprendido coisas sobre essa figura histórica, sobre essa figura arquetípica do bobo da corte. E obrigada por ter chegado até aqui. Não se esquece de curtir, de comentar o que você mais gostou. Adeus e obrigada por todo o peixe.